Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora. Estamos no terceiro trimestre de 2025, caminhando para o finalzinho do ano vigente, e estamos agora na lição de número 8, falando sobre o perigo da ambição material. O nosso texto áureo é este que se encontra destacado, Mateus capítulo 6, versículo 21, que nos diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que Deus desde já possa abençoar ricamente a sua vida mediante a leitura de sua palavra e que você possa ser edificado também através dos comentários, dos apontamentos que serão feitos sobre a revista Compromisso. O autor ele vai mencionar que estes estudos tem a ver, claro, com o Sermão do Monte e que é considerado como um código que toda pessoa que se torna cidadã do Reino dos Céus precisa adotar. Nós sabemos perfeitamente que os valores do Reino dos Céus são bem diferentes do que os valores do mundo. E o ensino de Jesus é, ao mesmo tempo, simples e profundo. Isto se dá porque nós lidamos com a pessoa bendita de Cristo Jesus, que é, sem sombra de dúvida, o maior mestre de todos. E quando a gente analisa, por exemplo, a lição de número 7, a gente observou justamente essa questão de autenticidade da vida espiritual em relação à prática do amor, da oração e do jejum. O crente é uma pessoa que tem vida de oração. Agora, a gente precisa aprender algo importante de que a oração é sempre feita em submissão à vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Jesus certa vez orou: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a vontade de Deus deve prevalecer, inclusive, nos nossos corações, nos nossos intentos, em relação aos nossos desejos e principalmente no tocante às nossas petições. A gente precisa alinhar os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso modo de pensar com aquilo que a Bíblia preceitua. A nossa fé, portanto, não é algo como petulante, arrogante, mas é uma fé submissa, que vai sempre submeter a pessoa e, sobretudo, à vontade de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o princípio da liberdade. Se é princípio, tem que ser praticado por todos os súditos do reino, que, por extensão, são membros de igrejas cristãs, e de uma forma mais específica, aquelas que estão no Arraial Batista. Até por causa de que essa lição é preparada pela Convenção Batista Brasileira através da Convicção Editora e que viabiliza as revistas, isto é, estes materiais, para que as igrejas batistas no Brasil tenham algo em relação a este teor. Mas quando a gente trabalha essa questão de princípio da liberdade, que vai reger, que vai direcionar, que vai realmente conduzir a nossa vida como súditos do reino de Deus, a gente precisa lidar com esses elementos, digamos, materiais, elementos físicos, ciente de que nós somos seres espirituais. Nós nascemos do alto, nós pertencemos ao Senhor, nós temos uma nova natureza e por isso andamos em novidade de vida. Mas acontece que a nova criação não nos fez pessoas, vou dizer assim, diferentes. Nós temos a mesma tonalidade de fé, digo, tonalidade de cor, nós temos as mesmas características, ou seja, nós nos convertemos, nos tornamos nova criatura, mas continuamos as mesmas pessoas. Em que sentido? No aspecto físico. Todavia, a mudança, a nova criação se dá em relação
questão espiritual. Dito isto, a gente precisa alinhar essas questões espirituais com a nossa vivência, com a nossa prática. E como é que a gente vai ver essa questão dos valores materiais? Bom, muita gente fala assim: você vale pelo que é, não pelo que tem. É uma frase de efeito que tem a sua verdade, porém, nem sempre as pessoas observam, né? Em que sentido? Porque, infelizmente, até mesmo no meio religioso, a pessoa tem um valor de acordo com a conta bancária. Se você, de repente, tiver uma soma de dinheiro substanciosa, você vai ter um tipo de tratamento em algum arraial religioso. Agora, se você for desprovida de recurso, vai ter um outro tratamento. Ah, mas não é assim, não é a regra. Eu não estou dizendo que é a regra. Não quero generalizar. Mas, vez ou outra, você vai ter que dar a mão à palmatória e dizer: não é que ele está falando a verdade? Porque, infelizmente, o pecado humano corrompeu, inclusive, os valores dos homens. Homens, inclusive, religiosos, que veem em algumas pessoas uma oportunidade de alcançar algo maior. Aí, nesse sentido, essas pessoas são de acordo com a sua conveniência e vai ter uma tratativa. Tratativa esta diferente daquelas pessoas que não têm nada para lhe oferecer. Mas nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, a gente precisa também conceber, à luz do Evangelho, de que Deus não tem filhos prediletos. Isto dentro da perspectiva divina. Deus não tem filhos prediletos. De modo que a gente precisa entender que todos nós somos um em Cristo Jesus. Ah, mas nem sempre isso ocorre em termos de relacionamentos dentro do próprio meandro evangélico. Eu sei disto. Eu sei disto em causa própria, ou seja, é porque a gente, de vez ou outra, vivencia uma certa, digamos assim, discriminação, uma tratativa diferenciada, por uma questão econômica. Mas a gente não pode se deixar levar por isso e sempre tem que ter em mente o seguinte, que nós, em Cristo Jesus, somos amados do Senhor. Deus nos ama e é importante que a gente se dê esse valor antes de tudo, para que a gente reconheça o valor que é inerente a todo, e não apenas a nós, mas a todo ser humano. E o que decorre do ser humano, o que faz com que ele venha a ser importante para Deus? Ora, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A dignidade de todo e qualquer ser humano é decorrente disto. Logo, eu, Gustavo Luiz, tenho que olhar para o irmão ou para a irmã da forma bíblica, da maneira que Deus vê o ser humano, porque todos nós temos valor diante de Deus. Diante dos homens, aí a gente vai ter algumas dificuldades, mas a gente vai encontrar sim pessoas, locais onde seremos recebidos de uma forma fraterna, igualitária, porque nós somos um em Cristo Jesus. E graças a Deus que a gente encontra locais que realmente aderem àquilo que o Evangelho de Deus anuncia ou propõe. Agora, existe uma tirania da ganância que domina quem? Os avarentos, aqueles que amam o dinheiro. Tem pessoas que amam o dinheiro, e a gente sabe muito bem que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas há pessoas que amam o trabalho em si, o trabalho pelo trabalho. Há outras que amam o poder, querem ter um controle. Ela quer estar numa posição de mando e desmando. Ela quer ter, enfim, essa influência em relação a alguns, se não a muitos. Existem pessoas que gostam de ser prestigiadas, não apenas elogiadas e paparicadas,
mas serem reconhecidas, terem os holofotes sobre si, elas querem aparecer. Lembram do que Jesus fala em relação aos fariseus, chamando-os de hipócritas, que fazem as orações no meio da rua só para serem vistos? E eles recebem, de fato, essa recompensa porque as pessoas começam a observar. E, olha lá os fariseus orando tantas vezes e daquela maneira, etc e tal. Eles são vistos e reconhecidos, entre aspas, já que eles queriam isto, essa era a recompensa. Eles já apareceram. Todo mundo sabe que ele está orando, mas acontece, meus irmãos, que, como eu disse, os valores do reino do céu são diferentes. E não é diferente também em relação aos tesouros, porque a Bíblia fala sobre a questão de acumular tesouros, algo bem precioso, algo que você precisa adicionar dia após dia, conquistar, galgar mediante a sua força, mas também através da graça de Cristo Jesus que vai permear a sua vida. Então não tem aquele elemento meritório, senão aquele elemento gracioso o tempo inteiro na sua vida, na minha vida, enfim, na nossa vida. E o texto bíblico que a gente vai trabalhar aqui, com base no capítulo 6 a partir do versículo 19 até o 24, vai mostrar isto para nós. Vai falar sobre os tesouros da terra. Notem que no versículo 19 diz: não acumulem tesouros sobre a terra. E qual é a razão dada? Ora, onde as traças e as ferrugens corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. No contexto em que Jesus viveu, a ambição pelas riquezas era muito evidente entre os fariseus. Mas acontece que não era uma ambição apenas dos fariseus dentro daquele contexto. Em nosso Brasil recente, não é diferente. Aliás, desde a época da coroa, as pessoas sempre ambiciosas, avarentas por demais, as pessoas com esse amor ao dinheiro, e como já foi dito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quanto mais se tem, mais as pessoas querem. Elas nunca estão satisfeitas, porque há um vazio muito grande no coração delas. E a gente nota que, naquele contexto religioso, eles utilizavam a religião como meio eficaz de ganhar dinheiro. Não é diferente hoje em dia. Ontem mesmo estava acessando o YouTube e fui no perfil de uma pessoa, até jovenzinha, que se diz pastora, e ela tem milhares, na verdade milhões de seguidores. E ela profetiza e ela revela um monte de coisas, mas cobra milhares e milhares de reais para pregar o evangelho. 5.000 até 20.000 reais para pregar o evangelho. E alguém vai perguntar, pastor, quanto que o senhor cobra para pregar o evangelho? Não cobro nada. Quando convidado, a gente vai a uma igreja, a gente vai com recurso próprio, falo por mim. Se a igreja me der uma oferta, que é um valor não estipulado por este, amém. Se não der, da mesma forma, retorno grato a Deus pela instrumentalidade, por ele ter me usado. E quantas vezes eu saí percorrendo centenas e centenas de quilômetros para pregar em algum local ou igreja a convite e sequer recebi uma oferta, inclusive para pagar as passagens, tanto dentro do estado do qual eu moro hoje, quanto em relação a uma outra situação que ocorreu fora do estado da federação, que eu fui para lá, voltei e acabei custeando as minhas despesas, passagens, fui inclusive com a família na ocasião. Mas quanto é que o senhor cobra? Nada. Por causa de quê? A gente tem um compromisso de pregar a palavra. E ai
de nós se não pregarmos a palavra. Mas não é mediante um valor estipulado. A gente não utiliza, vou dizer assim, o evangelho para encher os nossos bolsos, pelo contrário. Mas em contrapartida, tem muitas pessoas que têm uma agenda cheia, abarrotada, por causa de quê? Porque algumas igrejas, para atrair pessoas, para fazer com que a casa fique bem cheia, ela começa a usar ou a utilizar de pessoas que adotam esse tipo de expediente. Mas nós não podemos agir de uma forma leviana, irresponsável, até mesmo imoral e não cristã. A gente precisa ter os valores do reino. Não é utilizar o meandro evangélico para ganhar dinheiro, enriquecer. Não é porque, por exemplo, a cantina da igreja ela tem um fim social e de repente vai ser usada para arrecadar fundos, quer para missões, quer para a construção da obra, etc e tal, que de repente um salgado que por aí custa R$ 7, digamos assim, num estabelecimento que paga imposto, num estabelecimento que tem, graças a Deus, nesse sentido, a certificação da vigilância sanitária, e, enfim, segue todas as leis municipais, estaduais, federais, e, de repente, só porque algo vendido na igreja, ao invés de custar R$ 7, vai custar o dobro. Ah, é porque é para a igreja, é para o trabalho dela. Isso é uma extorsão. Isso é um absurdo. É um roubo, literalmente. Custar o dobro. Ah, mas vamos arredondar para R$ 20 um salgado, se nos mercados, estabelecimentos aí comerciais. A gente não está aqui para ganhar dinheiro. A gente não tem que ter esse expediente, entendeu? A gente tem que realmente ver, inclusive, se a cantina da igreja está cumprindo aquele objetivo para o qual foi criada. E cá entre nós, a cantina da igreja, ela tem um fim social, não lucrativo. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos. E se existe alguma coisa dentro do bojo desejando visar lucro, ganhar bastante dinheiro, é porque saiu ou perdeu o sentido em termos de objetivo. Aí tem que voltar ao primeiro amor ou voltar a aquilo que estava proposto conforme a criação. De qualquer maneira, quando a gente vai para os profetas como Isaías, Jeremias, observamos que eles eram homens que denunciavam o sistema de corrupção que predominava. Quando os profetas surgiram naquele período, aliás, em todo o período do Antigo Testamento, quando eles anunciavam, eram levantados por Deus para pregoar a palavra do Senhor, era porque, na verdade, o sacerdócio já tinha entrado em colapso, já tinha falido. Os sacerdotes deveriam fazer com que o povo, através daquela mediação, eh, fizessem as coisas corretas. Eles mesmos deveriam agir de uma forma correta, porém, deixaram as boas ações, aquelas atitudes que deveriam ser feitas, e começaram a introduzir outros expedientes visando a sua própria, digamos, conveniência, segundo a natureza pecaminosa. E acontece que Deus levanta profetas para apontar o caminho, mas, antes de tudo, denunciar o pecado, a fim de que houvesse uma restauração, para que houvesse realmente uma mudança de vida, de conduta. E Deus havia, por exemplo, designado o templo como casa de oração. Agora, segundo Jesus, os sacerdotes o haviam transformado em antro de assaltantes. É o que está em nossa revista, e eis aqui os textos bíblicos. Mateus capítulo 21, versículo 13, Marcos capítulo 11, versículo 17 e Jeremias capítulo 7, versículo 11.
Eu tenho não uma impressão falsa, eu tenho certeza, através da observação, de que se Jesus estivesse em nosso meio hoje, no meio evangélico e até mesmo no Arraial Batista, porque o nosso Arraial Batista não é perfeito, não é perfeito a partir deste. Você sabe muito bem, quem me acompanha, que eu não sou perfeito. Agora, que nós levaríamos umas boas lanhadas, porque lembram que Jesus pegou lá e deu uma lambada muito boa naqueles homens que estavam fazendo um antro de assaltantes, estava vendendo as coisas, estavam, na verdade, é, pervertendo aquilo que foi estabelecido. Pois bem, hoje não seria diferente. Nós chegamos a um ponto de ver pessoas cobrando para adentrar a atos de culto. Culto. Da onde que a gente eh, imaginaria alguns anos atrás ver isto no nosso meio? Ah, é para cobrir despesa, então se organize, planeje, que haja um investimento. Antes de até mesmo de realizar certas coisas, a pessoa precisa saber se tem condições de fazer com que o evento aconteça. Agora, chegar ao ponto de ficar cobrando por cultos, por trabalhos de qualquer natureza, quer missionária, quer num ato de culto realmente, para poder pagar as nossas contas, tem que fazer tudo direitinho antes, planejar, tem que se organizar, tem que fazer um orçamento, ver se tem condições ou não, mas não ir por esse caminho de uma forma muito triste, conforme, infelizmente, aqui ou acolá a gente tem constatado. Segundo Jesus, os sistemas organizados pelo homem, tanto no âmbito secular como no religioso, são corrompidos. E por que são corrompidos? Por causa do pecado. Essa natureza pecaminosa que nós temos em comum. Quantas vezes nós corrompemos, ainda que de maneira inconsciente? Quantas vezes nós fazemos uso indevido do dinheiro, das coisas que chegam em nossas mãos? Mas a ordem de Jesus é, a gente não pode esquecer disso. Ó. Não acumuleis tesouros na terra. Isso aí. Não acumuleis tesouros na terra. Ah, minha vida agora vai ser trabalhar, trabalhar, acumular. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, depois mais um carro, depois eu quero ter uma casa no campo, eu quero ter um apartamento no condomínio, eu quero ter isso. Você pode ter tudo isso e muito mais, contanto que o seu coração não esteja nestas coisas. Percebeu? Agora, se o seu coração estiver no acúmulo dos bens materiais aqui na terra, é porque Jesus já deixou de ser prioridade na sua vida. Tem pessoas que têm um monte de bens, bastante dinheiro, mas quando chega no domingo do Senhor, não vai para a igreja, vai para o estádio de futebol, vai para a praia, vai para o shopping, vai para muitos locais passear, menos para a igreja de Cristo. Eu não estou falando que o crente não pode ter vida social. Claro que pode. Tem um momento de lazer, de entretenimento, eu sei disso. Não vou ser aqui xiita, radical. Pelo contrário. Agora, quando as pessoas deixam de estar na igreja de uma forma frequente para que venha, vou dizer assim, aproveitar tudo aqui na terra. Ora, a Bíblia é clara, inclusive no próprio Evangelho de Mateus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo todo, e perder a sua alma? A alma é mais importante. O valor está realmente em nós. E há duas razões pelas quais Jesus fez essa advertência. A primeira delas é que, a primeira, é que os valores materiais, que são os valores terrenos, são perecíveis. Vai acabar. Tanto é que Jesus vai dizer, vai explicar.
A traça e a ferrugem os consomem. E, por tabela, os ladrões invadem e roubam. Mas tem a segunda razão. A segunda está aqui. Eu quero destacar é que o indivíduo compartilha do destino das riquezas nas quais ele põe o seu coração e às quais dedica a sua vida. E convém então lembrar que Jesus, segundo a sua orientação, a riqueza por si só não é algo condenável. Você pode ter dinheiro, você pode de repente ser um milionário, bilionário, contanto que o seu coração não esteja no dinheiro, contanto que você não venha usar esse recurso financeiro para perverter a justiça, a lei, venha corromper as autoridades, quer policiais ou judiciária, ou no âmbito legislativo, quando não no executivo, achando que você pode fazer tudo com o seu dinheiro e comprando a muitos através da corrupção, mas ainda assim você precisa entender, não é condenável, uma vez que ela pode ser fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus. Agora, se algo conquistado não é resultado do seu trabalho, do seu suor, não é bênção em hipótese alguma. E existem pessoas, inclusive no meio religioso, que se enriquecem, mas através de quê? De fraudes, da sonegação de impostos, porque não pagam corretamente aos seus empregados, não assinam carteira, os seus funcionários não são seletistas, e etc. E tal. E vai ter uma vida boa, entre aspas, mas alguém que não tem autoridade moral, tampouco espiritual na sua própria vida, pode usufruir das benesses desse mundo, mas sabemos que não há vida verdadeira. O que há é uma pessoa completamente corrompida pelo pecado que tem o seu coração nas coisas terrenas, naquilo que é perecível e naquilo que foi adquirido de uma forma não correta ou ainda honesta. É citado pelo autor um discurso da parte de Moisés, quando ele pronuncia ao povo de Israel, quando ele fala o seguinte: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus tira o povo lá do Egito, traz para o deserto, entra com providência, mesmo assim, com muita resmungação. Eita, povo para murmurar, não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas estão murmurando? São pessoas que não são gratas a Deus. Às vezes, os nossos próprios filhos abrem a geladeira e, diante daquela indecisão, não sabe nem mais o que escolher, ainda fecha a geladeira ainda com a seguinte expressão: ah, aqui nessa geladeira não tem nada. São pessoas mal agradecidas. No passado, não muito distante, quando nós tínhamos, às vezes, pouquíssimas coisas no prato, eu, particularmente no interior, lembro-me que de vez em quando, em tardes, não uma tarde, mas em várias tardes da minha infância, a gente só tinha para comer. Tinha lá uma porção de farinha e açúcar. Misturava naquela canequinha, farinha e açúcar, e comia. Todo feliz da vida porque tinha algo para comer. Eu lembrava daquela expressão que não é da Bíblia, mas é um ditado popular que diz assim: o pouco com Deus é muito. A gente sempre estava agradecendo pelo aquilo que chegava em nossas mãos na mesa, que é na forma de uma farinha com açúcar misturada, no lanche da tarde. Mas hoje a gente vive uma geração ingrata. Tem tantos recursos, tanta coisa, mas não coloca-se a serviço do reino primeiramente como pessoa, consagrando sua vida, quando não colocando, isto é, dedicando seus bens, aquilo que conseguiu a serviço do Senhor, da Igreja de Cristo Jesus. E isso faria de acontecer sob as seguintes condições, conforme Moisés estava dizendo para o povo: se guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus,
e andarás nos seus caminhos. É algo condicional. E por estar ciente disto, Jesus ele não se refere às riquezas como instrumento de maldição, em, ao contrário, apenas condena o quê? O acúmulo desenfreado e a ganância desmedida pelos valores materiais. Prossegue aqui a revista, que na advertência aos seus discípulos, Jesus especificou o motivo. Porque onde estiver teu coração, aí estará também o teu coração. Vamos para um outro tópico, que é o segundo, os tesouros do céu. A gente falou sobre os tesouros da terra. Os tesouros do céu, tem uma pergunta, tem uma colocação da parte de Jesus, aquela exortação, orientando corretamente, mas ajuntai tesouros no céu. Tem como resposta a prática da generosidade, dos atos de justiça, em obediência à lei do amor a Deus e ao próximo. Ajuntar tesouros no céu não é criar uma linha de crédito celestial, isso não é acumular méritos pessoais diante de Deus, nem manter um saldo robusto no banco do céu em virtude das boas obras praticadas nesta vida. Tal atitude pressupõe o quê? Uma espécie de negociação com Deus, por meio da qual os praticantes da beneficência agem intencionalmente em troca dos favores divinos. É como se fosse uma barganha. Na verdade, é uma barganha de cunho espiritual. O Senhor me abençoa aqui, eu faço isso e o Senhor me dá aquilo. Outra coisa, eu vou entregar aqui um dízimo ou uma oferta, e ao entregar, o Senhor, em contrapartida, por favor, tenha paciência, me dê algo de um retorno material. É um toma lá da cá que a gente tem verificado em algumas denominações desde suas criações. São igrejas que enriquecem aqueles líderes, não chamo sequer de pastores, porque não são líderes espirituais. São pessoas que têm o objetivo de enriquecer às custas daquele povo, daquela comunidade. E as pessoas não acordam para isso, porque, infelizmente, naquele meio, ou nesses meios, tem pessoas também interesseiras. Às vezes são pessoas desprovidas de caráter, às vezes não, sempre desprovidas de caráter, que querem se dar bem e que vê naquela oportunidade da barganha, do toma lá da cá, de obter vantagens pessoais, preferencialmente vantagens materiais. Não está interessado com uma questão espiritual, ao contrário, está realmente interessado em utilizar isso a seu favor. Aquele tipo de expediente carnal, quando não diabólico. Mas no discurso profético ao povo hebreu, Moisés asseverou: O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas nem aceita suborno. Deus não aceita suborno, Deus não vai ser manipulado, embora existem muita manipulação, muita autossugestão no nosso meio, que faz com que as pessoas venham ser aprisionadas a estas práticas que não são corretas, não são bíblicas, não são do agrado do Eterno, isto é, de Deus. Mas quando, porém, fazemos uso dos recursos, olha, de forma correta, daqueles bens que possuímos para investirmos aonde? Na promoção do reino de Deus, em conformidade com os valores do Evangelho, socorrendo os necessitados, tudo isto vai construir o quê? Um investimento para a eternidade. E a gente não pode viver como se a vida se resumisse a esse plano terreno. Pelo contrário, nós temos que realmente é, acumular tesouros, mas no céu. E se por algum motivo correto, honesto, a termos bastante bens materiais aqui na terra, utilizá-los de uma forma realmente que glorifique a Deus, que atenda à necessidade das pessoas e, sobretudo, às suas necessidades básicas, porque a nossa vida aqui tem que ser bem vivida e só será se a gente fizer pautado na palavra de Deus. Quando a gente observa, por exemplo, aquele perito apostólico,
Os apóstolos não tinham bens materiais, eram vistas, segundo a ótica das pessoas de hoje, como pessoas não tidas como de sucesso. Ao contrário, a maioria dos apóstolos morreram, eles foram martirizados, eles não acumularam riquezas, mas a riqueza maior havia em seus corações. Cristo Jesus, habitando neles através do seu Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. Mas durante o período apostólico, a igreja praticava esse princípio da generosidade que foi ensinado por Jesus. Ajudar o próximo, ver realmente entre eles os necessitados e atendê-los para que venham ter as suas necessidades reais supridas. E esta é uma prática verdadeira. Aliás, não sei se está aqui na lição, penso que não. A gente precisa ler um pouquinho o Tiago sobre a verdadeira religião. A verdadeira religião não consiste em fechar os olhinhos, levantar a mãozinha, nada disso, essa performance. Isto tudo pode ser legítimo, pode ser autêntico, mas se não corresponder ao interior, não tem nenhuma valia. Esta é a prática verdadeira da justiça pregoada por Jesus no monte, é, de atender as pessoas em lugar da ganância ou ainda da ansiedade por falta de recurso para a sobrevivência. A única atitude é a obediência ao que Jesus nos ensinou. E o que que ele nos ensinou em Mateus capítulo 6 versículo 33? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que dar uma pausa e dizer que todas essas coisas, não são todas as coisas que serão acrescentadas, mas todas estas ou estas coisas. Que coisas são estas? Você precisa perguntar ao texto, voltar um pouquinho. Você está aqui, 33. Voltar um pouquinho e vai observar que Jesus vai mencionar antes as coisas básicas da vida, que não deveria ficar preocupado com o que haver de comer, beber e vestir. Comer, beber, vestir são as questões básicas de todo ser humano. Logo, todas essas coisas que serão acrescentadas são referentes ao comer, beber e vestir. É isso que o texto está dizendo. Não é buscar aí o reino do céu e todas as coisas serão acrescentadas. Pelo contrário, todas estas coisas, coisas que já foram descritas no, no contexto, dentro desse texto. Vamos falar de uma forma breve a questão dos direcionamentos opcionais da vida. Porque quando a gente lida com os propósitos e as motivações para os atos humanos, emanam de tudo que os olhos veem e o coração deseja. Como disse Jesus, no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos. O versículo 22. Tem um sentido metafórico? Claro que tem, porque vai sinalizar que a ideia é de que a natureza humana vai refletir a, a, natu- é, a natureza humana vai refletir a identidade de todos nós. Os súditos do reino são regidos pelaquele código de ética. O Sermão do Monte é um sermão de ética cristã. E a gente precisa ter realmente impregnados esses princípios e valores no nosso coração, na nossa mente, sempre centralizados na justiça motivada pelo amor. Se não tiver amor, não terá é, valia de nada. Mas os verdadeiros súditos do reino olham para o mundo e os homens com os olhos de Deus. Uma vez que Deus é luz e nele não há alguma treva, somente os súditos do reino de Deus andam na luz. E qual é a conclusão aqui? Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por outro lado, aqueles cujos olhos forem maus estão imersos, mergulhados nas trevas do pecado. E, lamentavelmente, grandes serão as trevas. E qual é o foco?
O foco do olhar vai revelar a identidade de quem observa. Alguém esse autor, ele é um comentarista, ele vai dizer assim: o olhar do pecado, digo, o olhar focado é aquele que se fixa no espiritual. Isso se opõe ao homem de ânimo dobre, apresentado em Tiago, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 4, versículo 4 e 8. Estes já estão perdidos e continuarão perdidos por toda a eternidade, caso não absorvam o evangelho pela verdadeira fé em Cristo Jesus. Há alguns outros comentários como que foram colocados aqui na revista, mas a gente pode já caminhar para o final e já mencionar isso aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você prioriza a Deus, o reino e a sua justiça, ou você realmente vai estar em maus lençóis, numa situação muito angustiante por não estar atendendo à expectativa de Jesus, isto é, de não estar alinhado com os valores do reino de Deus. Deus não aceita coração dividido, Deus não vai aceitar uma vida dúbia, Deus vai fazer com que haja realmente uma posição da nossa parte. Ou a gente realmente serve a Deus, ou vai servir a Mamon, as riquezas, os bens materiais. É uma coisa ou outra. Não tem como ficar literalmente em cima do muro. Concluindo, o estudo de hoje ele foi baseado nesse princípio da liberdade. Nós somos livres para decidir, mas que são regidos é, pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus, porque nós somos o quê? Súditos do reino de Deus. Ora, se nós somos súditos, isso significa que nós temos um rei, o Rei Jesus. Devemos segui-lo, devemos ouvi-lo, porque nós temos que absorver o evangelho que foi anunciado e apregoado através dos apóstolos e que chegou até nós, para que possamos verdadeiramente fazer jus ao nome de cristão. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, porque esta é minha oração, é também um desejo do meu coração.